Tem o vídeo do nosso Jorge Igor sobre a declaração do nosso Felipe Luiz. Vem a cavalo também. Porrada histórica, Jorge Igor. No vídeo de hoje, a repercussão dos episódios do Maracanã. É claro que a porrada histórica que o Felipe Luiz deu do Pedro é o grande tema. Repercute mais do que qualquer outra coisa. Mas eu também quero destacar o tempo aqui para falar da crise do São Paulo. Sim, um time que perde 4 seguidas no Campeonato Brasileiro está em crise. Em crise. Tem muito torcedor que não gosta quando a gente Crise no São Paulo? E quem foi o time que deu um empurrãozinho pra crise? usa esses termos. Vai botar crise no time dos outros. No meu, não. O São Paulo está em crise. Ou a gente trata da realidade como ela é, encara, ou então a gente vai empurrando para baixo do tapete até a hora que a realidade nos engole. Não é isso? E no que foi a dificuldade do São Paulo de pisar no gramado do Maracanã, assim, de tentar sair vivo do gramado do Maracanã. Eu vou mostrar, inclusive, números do Flash Score, que ajudam a gente a entender o que foi o jogo. O Flamengo teve 60% de posse de bola. O Flamengo finalizou 17 vezes, 8 no primeiro tempo, 9 no segundo. O Flamengo mandou 6 dessas finalizações no gol do São Paulo, obrigando o Rafael a trabalhar. E o São Paulo não mandou uma sequer. São Paulo, pelos números do Flash Score, saiu sem finalizações no alvo do Flamengo. Então o Flamengo... O pior que eu assisti o jogo, o São Paulo não levou perigo mesmo, mano. Amassou o São Paulo. Um lance do Cedric Soares lá, que preferiu bater de esquerda e valeu. Desde o primeiro tempo, Flamengo presente no campo de ataque desde o início, tem sido a tônica. Estou sendo repetitivo, mas é o que eu vejo em todos os jogos do Flamengo no ano. Independentemente do adversário, o Flamengo tenta se comportar dessa forma. Às vezes não consegue, por mérito do adversário, como por exemplo contra o Bayern de Munique. Não dava para fazer isso. Mas na maioria das vezes o Flamengo consegue essa imposição física, imposição tática, se coloca no campo do adversário, toma o protagonismo desde o início do jogo, vai criando as primeiras oportunidades e vai dando uma sensação de sempre estar muito próximo do gol. E isso aconteceu ontem, em vários momentos. As melhores chances do Flamengo, as melhores chances do jogo, as únicas chances do primeiro tempo do jogo, chances do Flamengo. Chute do Léo Ortiz, da entrada da área. O São Paulo tinha um problema, né? O São Paulo protegia bem a entrada da sua área com os seus 3 zagueiros. Só que não fazia uma marcação tão combativa assim num zagueiro ou num volante que vinha por uma finalização de fora da área, ou nos laterais que passavam. São Paulo fechava o miolo. Mas o restante não era tão protegido assim. E aí o Léo Ortiz teve o chute, que bateu da entrada da área aqui e que pegou no pé da trave. O Rafael ainda foi nela, né? Ainda bate nas costas do Rafael. O Rafael ainda dá uma sorte. Depois tem chute no canto do Léo Ortiz, dá um passo do Arrascaeta, que o Rafael vai buscar. Que mais? Tem a bola do Wesley pela direita, que ele bate cruzado, Rafael faz uma baita defesa. Tem um chute do Plata, que passa muito pertinho. O pior que, durante o jogo, eu não consegui sentir nenhuma diferença do São Paulo do Zubeldia pro do Crespo. Óbvio que teve pouco tempo de trabalho, né? Pouco tempo é foda. Teve os dias da pré-temporada, intertemporada. Mas parecia exatamente o mesmo São Paulo do Zubeldia. O mesmo São Paulo em campo. São Paulo inoperante. Você tinha a sensação, vai sair o gol, vai sair o gol, vai sair o gol. Não saiu no primeiro tempo. Esse é um ponto dessa estratégia do Flamengo. Às vezes esse volume não se traduz imediatamente em placar. E quanto mais esse gol demora a sair, mais vai virando uma tensão. Parece meio contraditório. Pô, você tem o controle do jogo absoluto. Você tá botando o teu adversário nas cordas o tempo inteiro, mas você vai ficando tenso? Vai, porque a bola não vai entrando. Aí você fica naquela, ai meu Deus, eu vou ser castigado, porque eu não tô concluindo aquilo em gols, convertendo. Sabe como é o futebol? Sabe como é o Flash Score, né? Que faz esse acompanhamento. E toma AD, mais um AD aí, legal, ó. Né? Cada bola do celular, o Gigo tá com a farpela no bolso, tá? Quando é que essa bola vai entrar? Entrou aos 15. Num belo chute do Luiz Araújo. São Paulo foi surpreendido, por acaso, com essa finalização do Luiz Araújo. Quantas vezes o Luiz Araújo já fez gol assim, né? Fez mais uma belíssima finalização que trazia, convenhamos, um pouco de justiça pro placar. O Flamengo já merecia abrir o placar muito antes. O Flamengo era senhor do jogo e o São Paulo era, assim, inofensivo. O Flamengo fez 2-0 num adversário absolutamente inofensivo. Naturalmente, depois do gol, São Paulo passa a ter um pouco mais de campo, São Paulo tenta fazer alguma coisa em termos ofensivos e tal, mas o jogo estava controlado. O São Paulo não ofereceria grandes riscos, nem a entrada do Rian Francisco, que acho até que entrou tarde no jogo, né? Não mudou nada. O Rossi saiu com o uniforme limpo. Moleque, e teve uma passagem do jogo também, que eu tava até conversando com o chat na época, que a gente tava assistindo junto, né? Mano, o Oscar,
ele não viu a cor do caroço o jogo inteiro. Se você assistisse e reassistisse o jogo sem prestar atenção, você não reparava que ele tava em campo, tá ligado? Se você assiste o jogo assim, pô, tô vendo o jogo. Pá, você não para pra ver escalação nem nada, você nem vê que o Oscar tá em campo. Nem vê, tá ligado? Ele não aparece na partida, não, nem no meio defensivo, nem no ofensivo. Ele não consegue ditar qualquer tipo de ritmo no meio campo sendo o Oscar, tá ligado? O Lucas Moura faz muita falta pro São Paulo, assim. É óbvio, né? Mas o Lucas Moura é um jogador de escape, um jogador incisivo, que ele procura a bola e ele faz a bola andar mais rápido na posse dele. O Oscar, ele não conseguiu servir em nada no jogo de ontem, anteontem, do São Paulo. Bizarro. Ontem, perdão. Nada. Aí o Felipe Luiz foi começando a mexer no time e tal. No pacote lá veio o Cebolinha, veio o Alacian, que estrela que tem o Alacian, né? Impressionante, cara. Que estrela. Foi lá e saiu mais o gol. E lembrando, né? A culpa não é só do Oscar, não, né? Tô citando o exemplo de um meio atacante de renome, né? De calibre, ganhando um salário muito alto no Brasil, que era pra ser protagonista do jogo do São Paulo. E eu acho que o São Paulo, quando se propuser a jogar futebol contra outros times que não fossem o Flamengo, o Oscar vai ser um pouco mais dono do jogo. Provavelmente. A gente espera que seja, né? Mas ontem ele tocou na bola, pô. Flamengo saiu o gol do Alacian. Tem pouca coisa pra gente falar, né? Inclusive o chute é do Luiz Araújo, né? E o Alacian pega o rebote, o Luiz Araújo acaba sendo destaque do jogo. Ex-São Paulo, lei do ex-assistente também, ex-garçom, sei lá, né? Na verdade é um rebote de um chute dele que gera o segundo gol do Alacian. Na boa, foi uma vitória sossegada do Flamengo, tranquila. Parecia ritmo de treinamento. Parecia o Flamengo pegando uma equipe pequena, né? Uma equipe de divisão inferior no CT, treinando, esquentando para a volta do Campeonato Brasileiro. Constrangedor ver que Flamengo e São Paulo, que são clubes tão grandes da história do futebol brasileiro, tão campeões, tão vencedores, hoje estejam tão distantes em organização, em controle da dívida, em futebol apresentado e uma série de questões. Elenco, então, nem se fala. Muito distantes. Num jogo que tinha um nível de pressão pro Flamengo. Pelo que aconteceu no Mundial, né? Aquele debate, foi vexame, foi cabeça erguida contra o Bayern. Aí cada um puxa pro seu lado do clube. E tem uma parada que eu falei no chat hoje brincando, mas tem um fundo de verdade que é: o São Paulino, ele sabe que o São Paulo tá mal, mas ele vai ser relutante a admitir publicamente que o São Paulo, ele tá mal, tá ligado? Tipo assim, o São Paulino hoje, ele vai chegar aos quatro cantos aí, seja rede social, seja pessoalmente com seus amigos, um bar, numa discussão e tal, e não vai falar que o São Paulo tá mal. Ele vai até falar, mas ele vai prontamente relutar quando alguma pessoa que não é São Paulo criticar o São Paulo, tá ligado? Porque o São Paulino, ele vive uma vida muito estável no futebol, né? Brasileiro. Sempre foi um time vencedor, nunca caiu, poucas vezes passou aperto, sempre foi primeira parte da tabela, suave. Então o São Paulo, ele vai olhar assim e falar assim: caralho, tamo mal. Mas se você que não é São Paulo abrir a boca e falar do meu São Paulo, tu é merda, tá ligado? Vai ter essa soberbinha natural, assim como o Flamengo tem no Rio de Janeiro também, tá ligado? Mesma coisa. Então, ele vai começar a se acostumar, caso o São Paulo comece a ir mal das pernas cada vez mais nesse Brasileirão, vai começar a abrir o olho tardiamente. Pode ser que seja isso, tá ligado? O São Paulino pode ser que demore a enxergar que o time não produz. Vai falar assim: pô, mas a gente é o São Paulo. Ah, mas a gente é o São Paulo. Mas a gente é São Paulo. É o São Paulo. Até a hora que a corda ficar no pescoço. Pela treta do Pedro, e eu vou falar no final do vídeo, pelo Boto, a história do irlandês, o seu Mickey que não veio, né? Enfim, o ambiente tava carregado, mas parece que o Felipe Luiz conseguiu blindar totalmente o campo. Eu não tô falando que são todos não, tá, cara? Deve ter gente que é muito crítica aí, no chat, em outros lugares, que, enxerga a realidade, assimila e fala assim: realmente, mano, hoje o São Paulo, ele compete contra poucos times do Brasileirão. Que é a realidade do São Paulo hoje, né? Mas vai ter gente que vai fechar o olho pra isso e falar assim: não, tá suave, pô. Tem um monte de time mais merda que a gente aí, tá tudo tranquilo. Até a hora que a corda ficar no pescoço. O Flamengo foi igual ao Flamengo de sempre, do Felipe Luiz. Dominante, pressionando, né? Criando, gerando volume, empurrando o adversário pra trás. Tendo bom comportamento defensivo, porque a gente fala desse Flamengo do meio pra frente. Verdade que o São Paulo ontem foi brincadeira, parecia um tipo de criança. Não atacou tanto. Mas é um Flamengo também que tem segurança defensiva. Então, vitória tranquila, não precisa nem gastar muito tempo para falar disso. Agora, nós temos que falar de um pouquinho mais de tempo, antes de eu entrar no assunto Felipe Luiz Pedro, da crise do São Paulo. Olha aí. São Paulo vive um momento de crise. Não vamos jogar a crise toda no Crespo? Claro que não. Ele acabou de chegar, ele teve 15 dias de trabalho, um jogo contra o Flamengo no Maracanã. O melhor Quem é o próximo jogo de São Paulo? Brabo, né? Difícil. Tanto que ele até ontem falou na coletiva: graças a Deus nós não vamos jogar com o Flamengo toda semana, né? Vamos recuperar.
Bragantino e São Paulo, quarta-feira. Bragantino vindo embalado. Terceiro lugar do Brasileirão. Foda, né? Depois São Paulo e Corinthians, clássico, sábado. Pá, 9 da noite. Então, assim, não é uma sequência fácil. Pode arrumar 2 vitórias? Pode. Mas pode tranquilamente arrumar uma derrota e um empate aí. Perguntar, e aí? Título de Copas? Porque o São Paulo viveu essa realidade em 2023 e acabou conquistando a Copa do Brasil e indo até relativamente bem na Sul-Americana, caiu para a LDU. Será que, né, tá na memória do São Paulino isso ainda? Vamos repetir? Ele falou, ó, primeiro preciso recuperar o time, recuperar os jogadores, ainda bem que nós não vamos pegar o Flamengo toda semana. Foi realista, foi pé no chão, porque ele sabe que o São Paulo está em crise. São Paulo vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E o pior disso é que se você pegar o jogo do Vasco, que foi o jogo do Dia dos Namorados, daquele freezer que estava aqui em São Paulo, tomou 3 gols do Vasco dentro do Morumbi, você pode dizer tranquilamente que aquela foi a pior atuação do São Paulo no ano. Foi. A de ontem concorre para ser... Foi. Não tem como ser pior que aquilo, viado. O São Paulo ele foi moído pelo Vasco. Moído. Também. Eu tô na dúvida qual foi. Se foi a do Morumbi ou se foi a de ontem. Tudo bem que ontem tem um contexto de Flamengo, Maracanã. Difícil pra todo mundo. Verdade. Mas não dá pro São Paulo. O São Paulo, gente. O São Paulo, tricampeão do mundo. O São Paulo não pode jogar contra o Flamengo no Maracanã do jeito que jogou ontem. Por mais que o Flamengo seja fortíssimo, poderosíssimo. É uma vergonha pra instituição. Simples assim. É vergonhoso pro São Paulo. Pra tudo que ele representa pro futebol. Chegar no Maracanã, olha, viemos aqui pra sobreviver. Viemos aqui pra ver quanto tempo... Papo reto. Eu queria que todo mundo tivesse esse discurso, viado. Porque aí, os times iam ter menos... Como é que eu posso dizer? Menos carta branca pra manutenção de atletas horrorosos dentro do clube, tá ligado? Porque, tipo assim, é uma realidade que é difícil de você assimilar, mas você tem que cobrar pra que ela não exista, tá ligado? Ela não exista, mano. Não pode existir essa realidade. É muito doido, mano. Porque, caralho, vai ver o São Paulo. Uma realidade complicada, que o São Paulino tem certeza que o São Paulo não merece isso. Aí tu olha pro Grêmio. Mano, o time do Grêmio é uma merda. Horrível. O Grêmio, como instituição, não merecia ter um time daquele, tá ligado? E a cobrança tem que ser nesse nível. Porra, o Vasco por N anos teve um time horroroso. Esse ano é mais um desses anos. Um time ruim. E que o Vasco não tem que estar indignado. Não se contentar com pouco. Como se contentou durante anos também. Que parte da torcida do Vasco esqueceu que o Vasco é Vasco, né? Muitos vascaínos esqueceram dessa porra. E aceitam qualquer coisa. Como eu falei, deu exemplo lá de manutenção de Rossi em elenco, de Serginho da puta que pariu no elenco, não sei quem por gratidão no elenco, não sei quem por gratidão... Pô, tomar no cu, tá ligado? Isso acontece no Corinthians, por exemplo. Pô, será que o Ángel Romero deveria ser o camisa 11 do Corinthians? Um time que se propõe a ser o Corinthians, tá ligado? Um baita no investimento. Tem dívida? Tem, mas tem um baita no investimento. Tem uma torcida numerosa. O 11 tem que ser o Ángel Romero. O Corinthians precisava de mais do que isso. Um atacante melhor do que isso. Tá ligado? Então, tipo assim, os times precisam cair em realidade, mano, às vezes, tá ligado? Tipo assim, porra, tá complicado? Tá. Como é que vai fazer pra sair daqui? Mas tem que sair. Não dá pra aceitar pouco, tá ligado? E quando você começa a aceitar o pouco, você começa a conviver com esse fracasso constante. Aí esquece, pô. Aí desencadeia uma sucessão de merda, entendeu? O exemplo recente aí que a gente sempre cansa de dar, que a gente fica sacaneando no chat, mas que é uma pura verdade. Pô, meu irmão, com todo respeito, o palmeirense e o flamenguista reclamam de barriga cheia o tempo inteiro, mas reclama, tá certo, mano. Perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3 joguinhos, crise. Não pode perder, meu irmão, não pode perder. Não tem essa porra de perder 1, 2, 3 jogos, acabou. Não pode perder, para tudo. Protesto, CT, para ônibus, para carro, não sei o que, vai dar alguma merda, tem que dar. Não pode perder, tá ligado? Os caras ganham título todo ano. Todo ano bate campeão de uma porra dessa. Bate Libertadores, bate Brasileiro, Copa do Brasil, ganha não sei o quê. E todo ano tem cobrança, filho. Perdeu 1, 2, 3 jogos, tem que sair todo mundo. Ah, vai sair todo mundo? Não, mas tem que cobrar, tá ligado? Tem que cobrar. Tomar um gol. Gente, isso é coisa que time pequeno do Campeonato Carioca faz contra o Flamengo no Maracanã. Não Porra, pode... meu irmão, chegou o momento da história recente do Vasco que você falar que uma contratação a lá Garré, a lá Lodi Augusto é ruim, os Vasco falam assim, porra, mas você nem deu chance pro cara, vai tomar no cu, porra, você e a chance, tá ligado? Primeiro, o primeiro passo pra dar merda é você não aceitar que tá dando merda. Você se manter num salto alto, tipo assim, não, tá tudo certo. O Grêmio caiu assim, com uma folha altíssima, Douglas Costa o caralho, tá ligado? Caiu, não, isso aqui é Grêmio, vai cair não. Ih, vai cair não, caiu, tá ligado? Primeiro passo é entender que tá dando merda. Resolve a merda logo. Se deixar seguir, a merda vai acontecer. Uma hora ou outra. Então, tipo assim, resolve a merda logo. Entendeu que tá dando merda, resolve. Se não resolveu, meu irmão, tu tem que lutar diariamente para que os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes, eles reflitam o tamanho e a grandeza do clube.
tá ligado? Não pode aceitar qualquer merda, não pode aceitar. Porque é uma puta responsabilidade você estar à frente de um clube com uma torcida numerosa como a do São Paulo, como a do Santos, como a do Vasco, como a do Grêmio, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro. Tu não pode ser um vagabundo e ser diretor executivo de futebol do clube desse. Não pode. Você não pode ser um despreparado e tá com um cargo de liderança no clube desse. Não pode. É inadmissível, pô. Você lidar, porra, com a paixão de milhões de torcedores sendo um cara despreparado. Tu não pode estar ali. Sendo jogador, comissão técnica, direção, a porra toda. Não pode, mano. Se você tá ali, tem que ser cobrado, tá ligado? Só que os times, eles muitas vezes aceitam a realidade. Que é difícil, aceita. Ah, mas isso aí que dá pra gente, isso aqui tem... É isso aí que a gente pode disputar. Toma no cu, pô. Tem que se virar. Se virar. São Paulo. Não pode ser o São Paulo. A gente tem que fazer uma análise objetiva, prática do que é o momento. O momento diz que é impossível o São Paulo trocar contra o Flamengo no Maracanã. Verdade. Mas a gente precisa lamentar que esse estado de coisas tenha se instalado do São Paulo. Uma coisa não anula a outra. Eu não sou maluco de chegar aqui e falar, não, tem que botar 3 atacantes contra o Flamengo no Maracanã. Claro que não. Tá na fase de negação de tudo? Não, já passei há muito tempo. Eu tô na fase que eu me importo menos, cada vez mais. Pausei de novo, né? Me importo cada vez menos. Todo dia eu me importo um pouco menos, tá ligado? O Vasco não destrói mais meu dia, tá ligado? Não destrói mais meu dia, o Vasco. Não acaba com o meu dia. Acaba quando eu tô em live, que eu tenho que fazer o show aqui pra vocês, né? Mas não acaba com o meu dia mais. Eu tenho N coisas pra me preocupar para além do Vasco. Hoje em dia que não acaba meu dia mais. Mas é uma lástima que o São Paulo tenha que ir com o medo que foi ontem. Com o pavor que foi ontem. Aí você tem que botar o Sabino como um dos 3 zagueiros, com o Alan Franco e com a Arboleda, e o Sabino dando os mole que a gente sabe que ele costuma dar, né? Aí você põe Marcos Antônio, Pablo Maia e Alisson, não sai nada do meio campo, né? Cédric e Enzo Dias, em termos ofensivos, não produziram absolutamente nada. O Cédric, a gente sabe que tem lá o seu teto. O Oscar, tentando chegar lá no André Silva, não produziu nada. Quando recuou, o Oscar um pouquinho melhorou, participou um pouco mais do jogo. Não adianta botar o Oscar tão perto da área, tão perto do gol. O André Silva ontem com dificuldade de dominar bola simples, passe simples. Simples. André, ó, pega, dá uma arredondadinha aqui, protege, toca pro companheiro que tá passando do lado. O André Silva não consegue. Caralho. Só pode ter uma crise com seus Pior que o André Silva me enganou, mano. Eu achei que ele era bola. Me enganou o André Silva, me enganou. A gente viu aqui o DVD, viu uns jogos e falei, é bola. Me enganou o André Silva. Me enganou. Atacantes. O Caleri machucou e já não estava numa boa fase. O André Silva tem dificuldades com a bola. O Rian Francisco não tinha confiança da antiga comissão técnica e ontem, pra mim, demorou pra entrar. Eu teria colocado o Rian Francisco uns 10 minutos antes do que ele entrou. Metade do segundo tempo. Já tava perdido o jogo, irmão. Tomou 1-0, o jogo já tinha ido pro cacete. O André Silva tava quebrando a bola. Bota o moleque pra jogar. É o que tem. São Paulo, e aí tô muito curioso para ver como o Crespo vai lidar com isso. São Paulo tem Cotia. São Paulo tem um bom time titular, alguns jogadores machucados, a situação do Lucas não se resolve. Nós estamos caminhando para 4 meses, hein? 4 meses. E o São Paulo tem Cotia. É o que o São Paulo tem. E não tem dinheiro. Não vai chegar um grande reforço, uma grande contratação na janela. Não vai. O Flamengo tá pensando em contratar para a reposição do Gerson, né? O Palmeiras está trazendo reforço essa semana. O Botafogo tá contratando. O São Paulo não vai fazer. Não tem dinheiro. A situação do São Paulo, desculpa, não é querer vender crise, vender pânico. Não preciso disso. Mas é a realidade. A situação do São Paulo é dramática. O São Paulo, em 13 rodadas no Campeonato Brasileiro, tem 2 vitórias. Vocês sabem contra quem, né? Santos e Grêmio. 2 das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. Pô, já é Paulão, já é drama. Eu acho que tem muita água pra rolar ainda, né? É que no fim das contas, são só 12 rodadas, né? São só 12 rodadas. 13 rodadas, perdão. Então tem 1/3 de campeonato pra acontecer. 2/3 pra acontecer. Mas, velho, o ponto de agora vale a mesma coisa que o ponto lá da frente. Então, se não acordar agora, vai começar a corda a ficar no pescoço. É porque, caralho, o conforto do São Paulo, hoje, ele mora espantosamente no mesmo conforto do Vasco. Que é o torcedor olhar pra realidade. Por mais que os times sejam diferentes, com jogadores diferentes, etc e tal, você olhar pra ela e falar assim, cara, tem time pior, tá ligado? O São Paulo não olha hoje pro brasileiro e fala assim, tem time pior. E o vascaíno, eu olho pro brasileiro e falo assim, tem time pior que o Vasco. Mas às vezes o time pior vence. E às vezes o time pior tem menos pressão e embala uma sequência de vitórias. E aí é uma pica buscar. Pica, tá ligado? Alan, eu acho que tem time pior do que o Vasco. E acho também que tem time pior que o São Paulo. Só que, e aí? Entendeu? E aí? Por exemplo, eu acho o Mirassol um time pior. Tá com 17 pontos. Eu acho o Ceará um time pior. Tá com 18 pontos. E aí? Tá ligado? Vai buscar os caras? Tem que acordar.
entendeu? Tem que acordar. O São Paulo só conseguiu ganhar dessa galera aí. E ó, contra o Santos, quase toma um empate na última bola do jogo, se não fosse o Rafael, numa das últimas bolas do jogo. Então o São Paulo só ganhou do 11º colocado hoje, que é o Grêmio, e do 16º, que é o Santos. Só isso que o São Paulo tem de vitória. O São Paulo, nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, perdeu pro Mirassol dentro de casa, pro Bahia fora, pro Vasco em casa e pro Flamengo fora. E a gente tá sempre nessa. Tô falando muito isso nos vídeos do São Paulo. Ah, não, sempre tem uma justificativa, né? Sempre dá. Ah, não, o Mirassol é complicado, é um time pequeno que vem pra cá, se fecha, sai no contra-ataque. Ah, não, o Bahia, sabe como é? O Bahia fora de casa é sempre muito difícil, o Rogério Ceni, time muito forte, o Grupo City. Ah, não, o Vasco do Diniz tá empolgado, pegou treinador novo. Ah, não, o Flamengo do Maracanã. Não dá pra ganhar do Flamengo do Maracanã. Aí agora é o Red Bull e Bragança. Pô, o Red Bull é um dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Jogar lá é difícil. Aí depois é o Corinthians. É o clássico. É sempre uma justificativa. O tempo tá passando, o São Paulo não tá pontuando. O tempo tá passando e o São Paulo tá ficando pra trás na tabela. O São Paulo é 15º. O São Paulo tem menos ponto que rodada disputada. O São Paulo tem aproveitamento inferior a 1 ponto por rodada. Isso aqui é campanha de time rebaixado, pô. Isso aqui é campanha de time que vai brigar pra não cair. Então, precisamos falar. Pra você, quais são os 4 piores times dos 12 grandes? Não tem muito mistério não, pô. Hoje, eu acho que a gente tá aí fechado no Vasco, São Paulo, Santos e Grêmio, pô. Hoje, time por time, tem muito mistério. Eu acho que é isso, né? Vasco, São Paulo, Santos e Grêmio. Não tem pra onde fugir, não. Tem o Corinthians aí também, brigando forte pra entrar nesse bolo, né? O Inter, que eu acho que tem de onde tirar. O Roger Machado faz um trabalho horroroso no Inter, mas eu acho que o Inter tem jogadores de qualidade capazes de tirar o Inter dessa com mais facilidade que os outros, tá ligado? Mas é isso. O São Paulo está em crise. Vitória não? Vitória, em teoria, não faz parte dos 12 grandes, né? O menino perguntou. O menino perguntou envolvendo aí os times de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. São Paulo está em crise. E aí não vamos chegar com um argumento oportunista. A culpa não era do Zubeldia? Muito bem, vocês acham que em uma semana, 15 dias de trabalho, o Crespo já vai conseguir fazer uma revolução? Não dá, é impossível. O Zubeldia teve 1 ano de trabalho. Claro que ele não é o único culpado. Claro que a fragilidade do elenco é um problema. Claro que os problemas de diretoria influenciam no campo. Claro que a gestão Casares resulta nisso aí, é óbvio, mas dizer que também o Zubeldia não tinha culpa nenhuma, que o São Paulo não tinha que fazer a troca, aí é uma loucura. O São Paulo tinha que fazer a troca. O que não quer dizer que com o Crespo o São Paulo será campeão de nada. O São Paulo não vai ser campeão de nada esse ano, ok? Absolutamente nada. Não está capacitado para isso. Se for, uma grande surpresa. Ficarei muito feliz. Eu gosto muito do São Paulo. Vocês podem vir aqui e me zoar. Tá tudo bem. São Paulo bater campeão de uma Copa? Pô, fantástico. Não acredito. Não acredito, tá? Na Copa do Brasil, São Paulo e quem? Copa do Brasil? Cap? Porra, São Paulo tem chance de bater. Bateu quartas de final, já sonha, pô. Não? Bateu quartas, sonha legal. Então, vamos falar da realidade nua e crua. O São Paulo está em crise e o São Paulo precisa atacar essa crise. E precisa achar soluções internas para essa crise. E o jogo contra o Flamengo não pode se repetir. Porque o São Paulo, quando teve a pausa do Paulista pro Brasileiro, ele volta no jogo contra o Sport no Morumbi, ele tem uma atuação patética, vergonhosa. Ali não tinha desculpa de ser o melhor time da América do Sul do outro lado. Ali era o Sport. Era o Sport, o pior time do Brasileirão. E o São Paulo passando apuros dentro do Morumbi. Dessa vez, você vai ter um pano pra passar. Pô, Flamengo e tal. Mas beleza. E aí? E a sequência? Nós falamos aqui, ó. Red Bull, Bragantino fora. Depois clássico contra o Corinthians. Depois Juventude em Caxias do Sul. É sempre ruim de jogar lá. Depois pega o Fluminense, sempre finalista do Mundial. E aí, meu amigo? E vamos ficar ali inventando desculpa, pretexto, pano. Rapaz, que tabela, hein? Meu amigo. 12 pontos saindo, não entendi. Eu gosto desse otimismo. Não dá. O São Paulo precisa reagir e sair da crise. E entender que está em crise. E uma crise grave. Essa crise é grave. Um time que faz 12 pontos em 13 jogos, um time da grandeza do São Paulo, atravessa uma gravíssima crise e um seríssimo risco de rebaixamento. É preciso tratar das coisas como elas de fato se apresentam diante da gente. É bom dar esse alerta aqui. Eu acho que é muito preocupante. Eu vejo com muita preocupação. De verdade. Me preocupo de verdade com o que vejo do São Paulo nesse momento. Vamos falar do Felipe Luiz. Amigo, a maior porrada, desculpa o termo pouco educado, a maior porrada que eu já vi um treinador no futebol brasileiro dar num jogador, num comandado seu, num jogador do seu próprio elenco. Eu também nunca vi igual. Eu sou bem mais novo que o Jorge Igor, né? Mas nunca vi igual. Porrada elegante ainda, né? Uma porrada, tipo assim, embasada.
Uma porrada argumentada, uma porrada que muito provavelmente foi respaldada por todo o elenco, né? Porque ele não ia pra luta se o elenco não estivesse com ele, né? Eu nunca vi nada igual. Não faltou com respeito, não faltou com educação, não atacou o caráter do Pedro. Eu, pelo menos, não li dessa forma, não interpretei dessa forma, mas foi duríssimo na crítica profissional. A crítica que foi feita foi profissional. Trabalho. Algo que, segundo o Felipe Luiz, está faltando. Tu acha que o Pedro tem um perfil de vagabundo da bola? Eu não acho que ele seja um vagabundo da bola, não é esse perfil. Só que o Pedro, ele tem um retrospecto problemático, né? Não precisa ir muito longe, a gente até comentou aqui. Pedro teve problemas na gestão Rogério Ceni, o Pedro teve problemas na gestão Sampaoli, tá ligado? O Pedro, talvez ele olhe pra ele e pros seus companheiros e sinta que ele não jogar ou ser preterido é um absurdo. E isso mexa com o comportamento dele. Vale lembrar que o Dorival também, eu não lembro do Dorival, mas com o Sampaoli, ele se recusa a entrar num jogo aquecer pelo Flamengo e acaba resultando naquela agressão que, óbvio, não tô aqui justificando uma agressão porque é injustificável, mas o Pedro, a agressão, ela acontece partindo no momento em que o Pedro tem um episódio de indisciplina. Ele fala, não vou aquecer, eu não vou entrar e tal. E aí acontece aquela porra lá. Então, assim, o Pedro já tem um retrospecto problemático quando ele não é o cara, tá ligado? Se o Flamengo não jogar pro Pedro, o Pedro já mostrou algumas vezes que talvez ele seja um problema, tá ligado? E é isso que o Felipe Luiz tá argumentando ali, que ele colocou pra todo mundo ver. Tipo assim, ó, aqui, enquanto eu estiver no meu comando, o Flamengo vai jogar pro Flamengo. E o que for melhor pro Flamengo é o que eu acho que vai ser melhor. Ponto. Entendeu? O Felipe Luiz chegou a dizer que o Pedro, com as suas atitudes recentes, beirou o ridículo. Ridículo. E uma conclusão inicial, a qual eu chego dessa história é a seguinte. O Felipe Luiz não teria dito o que disse se não tivesse o respaldo do elenco. Se não fosse esse o pensamento do elenco. Porque, veja, se o elenco tá fechado com o Pedro, o Felipe Luiz, numa coletiva como essa, ele perde o elenco inteiro. Ou se metade do elenco está fechada com o Pedro, numa fala como essa, o Felipe Luiz perde metade do elenco. O trabalho dele acaba. Então, para usar os termos que usou, para usar a força que usou em cada palavra proferida na coletiva, o Felipe Luiz com certeza estava respaldado pelo que o grupo pensava. E vou além, respaldo de cima. É um tema muito delicado. O Felipe Luiz, experiente que é no futebol, ele pode não ser experiente como técnico profissional, mas entende de futebol e é um cara inteligente. Óbvio que ele já sabia antes de ir pro Maracanã que esse seria o tema da coletiva pós-jogo. Claro, o Flamengo pô, de 4-0 ou perder de 4-0, o assunto principal seria Pedro. Evidente. E obviamente que ele já deve ter alinhado com a própria diretoria. Eu tenho liberdade para dizer o que eu penso? Ótimo, eu vou falar. Porque tem outro componente nisso aí. O Felipe Luiz está exposto. Aliás, qualquer um que ocupe o cargo de técnico de um clube do tamanho do Flamengo está extremamente exposto. Então foi um... Se ele não fala, o tiro vai no pé dele, né? Se o Felipe Luiz não explana, não fala, os torcedores, em média, né, não assimilariam o que tá acontecendo. E o culpado ia ser quem? O Felipe Luiz, tá ligado? Se o Flamengo segue entrando em campo sem o Pedro, sem uma explicação pro que tá acontecendo, o torcedor ia chegar no Maracanã ou no estádio, na rede social e falar assim, porra, que diabo está acontecendo? Por que esse imbecil, que é meu treinador, não bota o Pedro pra jogar? Tá ligado? Só que aí o Felipe Luiz, ele explica tudo, bota tudo às claras e o jogo vira, entendeu? E aí parte dos flamenguistas que talvez estivessem contra o Felipe Luiz passa a estar do lado dele. Outros vão seguir sem entender, porque acham que o Pedro é importante o suficiente pra estar ali no dia a dia, jogando, tem que jogar e etc e tal. Que o Felipe Luiz foi infeliz, mas faz parte. Pô, cada um acha o que quiser. Mas eu acho que ele conseguiu inverter a linha de pensamento de boa parte do torcedor rubro-negra. Entrevista, não apenas de ataques ao comportamento não profissional do Pedro, mas de defesa. Tamo junto, Marcos Mata. É o Felipe Luiz se defendendo, porque tem o debate. Por que não escala o Pedro? Tá desperdiçando o Pedro? Tá jogando fora o Pedro? É vaidade? É tentar copiar um modelo europeu desnecessário? É jogar fora um ativo do clube para poder encaixar a filosofia dele? É ego? Aí o Felipe Luiz tá dizendo, olha só, vocês podem achar o que vocês quiserem, tá? Se eu tô certo, se eu tô errado de não ter o Pedro como titular absoluto, se o meu modelo tá certo, se não tá, mas é o seguinte, a barração não se deu por isso. A barração se deu porque o Pedro não foi profissional. Aí acabou, meu amigo. Acabou, aí, não tem mais argumento. Quem não concorda, ou quem não concordava sem saber os detalhes, lembra da frase do Muricy? Vocês não sabem nem 10% do que acontece? Não sabemos mesmo. Agora a gente ficou sabendo de uma boa parte da história contada por um dos lados. Eu tô esperando o Pedro se manifestar, o que não aconteceu até agora. 11h24 da... E tem outra parada também. Mais um indício que provavelmente o elenco estaria com ele, o Jorge falou sobre isso. Tipo assim,
o Felipe Luiz não iria pra entrevista lavar essa roupa suja a público se o elenco estivesse com ele. Porque se ele tá no posto técnico do Flamengo, ele vai lá e expõe o Pedro, e o Pedro é fechado com o grupo ia cortar com o Felipe Luiz, tá ligado? Então, assim, o Felipe Luiz ia perder o elenco. Então ele não faria isso se não fosse respaldado por todo o elenco. Porque aí sim, ele vai lá e vai ser um porta-voz do mau ambiente que tá acontecendo ali na Gávea, tá ligado? Então, porra, ele não poderia chegar ali e falar e, porra, expor o Pedro ao ridículo, como foi feito, né? E o elenco tá fechado com o Pedro, porque aí o Felipe Luiz se fudeu. Os caras deixam de jogar por ele e perdem a confiança nele, mas eu acho que é o contrário que aconteceu, tá ligado? Da manhã desse domingo, eu tô gravando o vídeo bem em cima da hora da publicação, porque eu também fiquei esperando alguma manifestação do Pedro. Não veio nada. Então a gente ficou sabendo de uma parte da história contada pelo Felipe Luiz. Ao longo da semana, o Pedro teria tido um comportamento lamentável, infantil. Ele tá numa rota de colisão com a diretoria. Até o Felipe Luiz falou, pô, eu sei que ele tem os problemas pessoais dele com a diretoria, mas ele vem treinando mal. E aí é outro item muito importante do qual o Felipe Luiz se defende também. Pô, galera, o que o Felipe Luiz quis dizer? Galera, vocês vão brigar pelo você que é fã do Pedro e que defende a escalação absoluta do Pedro como titular. Beleza. Você vai me... Isso é o Felipe Luiz, né? Em outras palavras dizendo. Vocês vão me cobrar o Pedro titular. Pô, como assim? Você vai barrar o melhor 9 do Brasil? Pra escalar o cara, eu preciso que ele treine bem. Ele vinha treinando mal. Gente, o Felipe Luiz chegou a dizer, olha a gravidade disso, que o Pedro... Tem a medição lá no GPS, o jogador fica com um equipamento plugado ali ao seu próprio corpo que vai monitorando as movimentações, quantos quilômetros percorre, em que velocidade percorre, aceleração, desaceleração, aquelas valências físicas que são fundamentais para esse futebol exigente que se pratica hoje em dia. O Felipe Luiz falou, sabe esses dados aí dos treinos? O Pedro era o último em todos. Em todos. É loucura. Bom, velho. aí, nessas horas eu vou lembrar do que eu falei no vídeo de ontem, da minha análise de um mês atrás, quando eu destacava que era o momento do Pedro dar um segundo passo. Eu não tinha informação nenhuma interna. Eu via o campo e concluía, caramba, é um cara que voltou há 2 meses, já tá em campo há 2 meses, tá tendo minutagem, em alguns jogos já foi até titular, e a movimentação ainda tá abaixo. Eu não Abaixo, sabia que pô. ele tava treinando. Abaixo. Todo mundo via isso, pô. É que os flamenguistas defendiam isso, porque gostam do Pedro com toda a razão, que o Pedro é um ídolo da geração mais recente do Flamengo. Mas todo mundo via isso, pô. Ele dentro de campo, o Pedro, 2 meses depois de voltar da lesão, não conseguia jogar futebol, pô. Não rendia bem, em alto nível, né? Mal. Eu não tinha ideia. A gente não vê treino, a gente não fica sabendo notícias de treino. Eu não sabia. Mas eu olhava o campo e falava, pô, eu acho que tá na hora de dar um segundo passo. Não é meter um hat-trick no Mundial de Clubes, mas sabe, mostrar um pouco mais de movimentação, confiança, a bola não queimar tanto no pé, converter uma ou outra chance que cair. E eu não tava vendo isso do Pedro. Bom, agora o quebra-cabeça se fecha. Agora eu entendo que, de fato, o Pedro precisava dar um segundo passo e esse era o entendimento interno. O Pedro não via sequer treinando bem. E aí o Felipe Luiz falou, pô, esse cara é seleção brasileira. Esse cara fazia parte do último ciclo. Se não fosse a lesão lá em Curitiba, ele seria titular com o Dorival Júnior numa data FIFA. Tem Copa do Mundo aí, esse cara tem totais condições. Mas fazer do jeito que ele tá fazendo, treinar do jeito que ele tá treinando, esquece, ele não vai pra Copa. Olha a dureza dessa fala do Felipe Luiz. Aí a gente começa a entender um pouco melhor e aquela visão nossa de junho não estava tão errada assim. Não estava tão errada assim. Tudo bem que uma lesão de LCA é uma lesão muito séria, mas 2 meses e agora 3, porque ele voltou no início de abril. Nós estamos falando de um jogador da qualidade do Pedro e com toda a estrutura de recuperação que o Flamengo oferece para que ele se saia bem nesse processo, não pode demorar tanto. E a explicação talvez esteja na sua baixa intensidade dos treinamentos, segundo o... E vou além, né? E vou além. Tem um ponto aqui que a gente não cita tanto, mas que, com todo respeito, é até óbvio, né? Gente, é mais fácil você performar sendo atacante no Flamengo do que no São Paulo hoje em dia. Do que lá no Santos, do que no Vasco, do que no Mirassol. Tá no Flamengo. Então, assim, você em 2 meses tendo um time que é protagonista no Brasil, um time que normalmente ele te municia de diversas chances de gol, que você certamente vai ser dono do jogo por mais parte do tempo, você tem que render, viado, tá ligado? Porra, eu não tenho dúvida alguma que a vida de um atacante no Flamengo, ele é mais privilegiada, muito pelo time que tem o Flamengo e pela estrutura que dá o Flamengo, do que a vida do atacante do Vasco, do Grêmio, tá ligado? Não tenho dúvida nenhuma disso. Então o Pedro tinha que estar rendendo mais. Mesmo que ele tenha voltado antecipadamente da lesão, ele, porra, deve ter tido uma recuperação fantástica, o Flamengo dá toda a estrutura, ficou 1 mês lá
voltando, mais um mês, aí acabou. Dito pelo próprio Felipe Luiz. Felipe Luiz falou, nós temos uma cultura de treino. Uma cultura de treino. Ele não respeitou essa cultura de treino. Uma atitude, que me parece, pelo que foi dito pelo Felipe Luiz, uma atitude indolente, de pouco interesse nos treinamentos. Eu ontem, sem essa coletiva do Felipe Luiz, pode voltar do vídeo de ontem, eu falei, olha galera, isso tá... Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Dessa vez, eu fiz uma leitura que acho que a coletiva do Felipe Luiz corroborou. Eu olhei ontem o cenário, antes da coletiva, falei, olha, com as informações que saíram na sexta-feira, eu acho que tá caminhando para fim de ciclo. Eu acho que Eu também o ambiente acho. tá acabando. Não só entre o Pedro e o Felipe Luiz, entre o Pedro e o elenco. E aí o Felipe Luiz diz ontem, ó, eu espero que ele se recapacite, repense, volte e peça desculpas. Será que o Pedro vai fazer isso? Será que o Pedro está disposto a fazer isso? Será? Felipe Luiz falou, ó, não quer falar comigo, tudo bem, não quer... Mas se ele voltar... Caralho. Vai ter que descer de um salto foda o Pedro também, né? Parar pra pensar, tipo assim, imagina, um cara que, na teoria, tem um ego do tamanho do dele. Ter que voltar 2 casinhas pra trás, abaixar a cabeça, pedir desculpa e trabalhar, eu não sei se ele vai estar disposto a fazer isso. Se tiver, ótimo pro Flamengo. O Flamengo vai ganhar um cara que vai estar com fome de mostrar quem realmente ele é. Porque se o Pedro tá naquela vontade mesmo, ele pega tudo isso e transforma em motivação pra ele dar a volta por cima e calar a boca de geral, tá ligado? Porque no Flamengo ele tem uma vida facilitada pra isso. Ou se não, velho, ele pega um bonde, vai pra outro time aí que não vai faltar proposta pra ele. Valeu. Treinar e for profissional, ele vai jogar comigo. Ele vai ser titular comigo. Depende dele. E pelo que a gente tá vendo, o Pedro tá muito chateado com o clube, com a promessa de renovação feita em janeiro que até agora não aconteceu, com o vazamento do dirigente dizendo, se chegar a 15 milhões de euros a gente vende, o que eu acho um valor baixo. Por mais que o Pedro tenha a idade que tem e já tenha 2 lesões de LCA. Eu não acho um valor baixo, não. Com todo o respeito, não acho, não. Não dá mais pra pintar o Pedro com todo o entusiasmo que se pintava anos atrás. Honestamente. Qualidade, eu acho o valor baixo. Mas, enfim, eu entendo o Pedro estar chateado com isso. Mas, sendo verdade tudo isso aqui que o Felipe Luiz trouxe à tona ontem, esse comportamento do Pedro depõe contra ele mesmo. O Pedro se desvaloriza com isso. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida profissional, né? Chegou um momento em que a maturidade Pedro tem 28 anos, rapaziada. 28. Não é mais um garotão, não, filho. aparece. Você tem um problema com a tua chefia? Você tem um problema com a empresa? O negócio é o seguinte, você vai pegar o telefone, vai ligar pro teu chefe, pro teu gestor, pro teu diretor, né? Depende de como for o organograma na sua empresa, e você vai quebrar o pau. Mas vai quebrar o pau. Claro, sem ultrapassar os limites do respeito. Quebrar o pau profissionalmente. Eu acho que essa decisão é errada, eu acho que eu tô sendo desrespeitado, eu acho isso, eu acho aquilo. Você vai numa sala, você e ele, você vai lavar a roupa suja no ar, na frente de todo mundo, no on. Aí, meu amigo, é paz e amor. Aí você vai fazer o teu melhor. Você vai fazer o teu melhor. Você não vai deixar aquilo contaminar. Porque se você fizer um trabalho ruim, as pessoas não vão levar, até porque elas não vão ter informação de bastidor, que o bastidor geralmente fica do bastidor, a não sei que vaze, mas na maioria das vezes fica. As pessoas não vão ter essa informação, não vão saber que você tá irritado, tá puto, tá chateado com o diretor, com o fulano, com o presidente, com não sei quem. Elas vão só falar, ih, fulano tá mal, hein? Ih, fulano não é nem sombra do que já foi. Ih, que porcaria. Vende, bota outro no lugar. E você, ó, tomou. Você não conseguiu mudar a situação interna, piorou teu ambiente interno e piorou a percepção externa. Não funcionou. Então, quebra o pau na sala, quebra o pau no telefone, quebra o pau no WhatsApp, manda um áudio de 10 minutos resmungando, mas vai fazer o seu da melhor forma. Chega lá, brilha, arrebenta. Usa isso como motivação. É a melhor maneira, é a melhor resposta. Agora, quando você dá um sinal como esse, você comunica mal pro mercado. Opa, em caso de qualquer conflito, esse cara vai deixar de entregar. Ele vai ter um salário alto. Esse que é o maior bagulho. O Pedro fica com uma imagem muito queimada no mercado, mano. Quando você for olhar pro pacote Pedro, você olha um jogador de 28 anos, com 2 lesões sérias no joelho, LCA, e um histórico de indisciplina. Se não for do jeito que ele quer, ele entrega os pontos. E aí? Quem que vai assumir o risco? Mas ele pode simplesmente se recusar a treinar, entrar em campo, se condicionar fisicamente porque ele tá chateado com alguma coisa. Eu não sei se eu quero trazer um profissional com esse perfil. Pronto. Você já cria, você já coloca em cima de você um péssimo rótulo. Péssimo, uma péssima imagem. Então acho que o Pedro tem que ter muito cuidado. Vou repetir uma frase dita no vídeo de ontem. Pra não sair como o vilão dessa história. Eu acho que é uma história que não tem vencedores. Eu acho que
O Pedro indo embora, perde o Felipe Luiz, um jogador com as características e com o potencial do Pedro. Perde o clube, que abre mão, que passa a não ter mais nos seus quadros o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. Mano, eu vou ser honesto com vocês, tá? Pô, de verdade, cara. De verdade. Fundo do meu coração, tá? Eu sei que, pô, tem todo um carinho envolvido do flamenguista com o Pedro e tal. Blá. Cara, o Flamengo tem gargalo financeiro pra trazer alguém melhor que o Pedro. Tem, cara. Só ir atrás, velho. O Flamengo tem dinheiro pra isso. Pra trazer melhor que o Pedro. Não é trazer um outro Pedro, não. É um melhor que o Pedro. Caralho. Que mais tem é dinheiro o Flamengo, cara. Se desfizer do Pedro, valeu. Vai trazer um melhor que ele. É só ir bem ao mercado. Perde o Pedro, dependendo pra onde ele vá, deixar de conquistar títulos, deixar de trabalhar num clube com essa estrutura, com essas condições, com esse salário. Perde a torcida que tem um Pedro como ídolo ou como alguém que merece respeito, merece carinho. Perde todo mundo. É uma decisão sem vencedores. Mas acho que, em termos de imagem, quem pode acabar saindo com a imagem mais arranhada desse processo é o Pedro. Como vilão desse processo, como grande errado desse processo, é o Pedro. Muito curioso para ver o posicionamento do Pedro, se é que o Pedro vai falar. Diz que ele estava ontem lá no Maracanã com a família, foi do vestiário antes do jogo, viu o aquecimento do campo, depois ficou no vestiário com a esposa, com os filhos e foi embora antes da coletiva. Ainda não viu o Pedro falar a respeito. Até a hora dessa gravação, até a hora do almoço desse domingo, não vi o Pedro, porque o Pedro tem que se defender, cara. Pedro tem que se defender. Isso aqui é muito sério. Pô, os dados do GPS mostraram que o Pedro foi o último em tudo nessa semana. O Pedro precisa explicar isso. Escuta, o que aconteceu? Porque pode ser, cara, pode ser, ó. Pode ser ainda um problema da lesão. Eu tava com a perna pesada, como ele alegou, né, pra sair antes do treino da quarta-feira. Falei com o auxiliar, que tava indo embora. Eu tô com algum problema pessoal, Ele precisa explicar. Um jogador desse nível, por mais que ele tenha tido um LCA, mas ele já voltou há 3 meses, não pode ser o último em absolutamente todas as medições de treinamento do GPS na semana inteira. Não pode. Um dos principais salários do Brasil. Aí nós vamos entrar na questão econômica também. Ele não pode ser o último em tudo. Desculpa, não pode. Ele precisa explicar o que aconteceu. Não dá pro Pedro ficar em silêncio até o final disso aqui. Ele precisa explicar o que está acontecendo. É muito importante ouvir a versão do Pedro. Não precisa ser uma coletiva, nem que ele solte uma nota oficial, ele faça um stories, um texto longo no Instagram, feche para comentários, tá tudo bem. Não precisamos ver comentário de ninguém. Quanto menos comentário você ler por aí, a sua vida vai melhorar. Eu já te disse isso. Nós precisamos ter a versão dele. Precisamos ouvir o que ele ou o seu representante tem a dizer sobre isso, porque isso aqui é muito sério. Foi a maior porrada que eu já vi um treinador dar num próprio jogador, numa entrevista coletiva do futebol brasileiro. Eu não me lembro de nada parecido com isso aqui. Com classe, firme, convicto do que estava falando, mas sem desrespeitar o Pedro, sem colocar o caráter do Pedro em xeque e trazendo dados, respaldado. Foi por isso. Ele fez isso e isso. Se ele fizer isso, ele pode consertar a situação. Senão, a vida vai seguir. Impressionante. Absolutamente impressionante. Roubou a cena de tudo que aconteceu ontem no Maracanã. E eu acho que tô com o pensamento de ontem reforçado. Eu acho que acabou. Vai ser um fim traumático. É preciso ver quem vai ficar com a maior parte do trauma. Mas bonito não vai ser esse desfecho. Ao que parece. A não ser que uma grande reviravolta ocorra. Cara, pior que eu acho que pro Pedro, o melhor era ele abaixar a cabeça e dar a volta por cima no Flamengo. Ia ficar menos feio pra ele, tá ligado? Ele ia conseguir sair com uma imagem menos arranhada. O melhor pra ele era, mano, ó, fecha a casa, assimila, pede desculpa nos bastidores e come a bola até o fim do ano, tá ligado? Joga pra caralho. Faz 25 gols. Aí ele ia conseguir sair com a imagem menos arranhada. Ia falar assim, pô, beleza. Aprendeu com a declaração do Felipe Luiz, respeitou, trabalhou, saiu por cima. Aí, beleza. Aí ele ia conseguir, pô, galgar espaços de novo nessa busca aí, briga com os atacantes brasileiros por um posto lá na Copa do Mundo. Que eu acho que, pra ele, no momento, não é pra pensar nisso. Mas, valeu.